para ilustrarmos aqui a necessidade de falarmos de matriz inversa, inicialmente vamos considerar essa equação simples aí 2x igual a 6, onde o nosso método padrão de resolução, que seria isolar o x, na verdade, formalmente seria encontrar um número, no caso seria meio, conveniente ao ponto de multiplicarmos as equações, os dois lados da equação por este meio, você tem aqui do lado esquerdo apenas o x. Quando você olha para um sistema maior, 2×2, 3×3, um sistema quadrado, né, com o mesmo número de equações de variáveis, você pode reescrevê-lo na forma matricial e tentar imitar aquele procedimento simples. No nosso caso aqui, você considera a matriz dada por 1, menos 2, 2 e menos 3, reunindo só os coeficientes do x e do y lá. Vamos chamá-la de matriz A, sendo a matriz dos coeficientes. Se você considera a matriz com as incógnitas x e y, matriz coluna, vamos chamar de x maiúsculo, e a matriz com os termos independentes 2 e 5, vamos chamá-la de matriz B. Esse sistema está reescrito na forma matricial como A vezes X igual a B. Então, o que seria conveniente para a gente é tentar imitar aquele procedimento de modo que tivéssemos um produto dos dois lados aqui desta equação, de modo que no lado esquerdo resulte apenas em x. Multiplicar os dois lados por uma matriz conveniente para que do lado esquerdo você tenha apenas x. Bom, então essa ideia de isolarmos, entre aspas, o x naquela equação anterior, dá origem inicialmente a o que chamamos de matriz inversa. Uma matriz inversa da matriz A é uma matriz B que, multiplicada pela matriz A em qualquer ordem, resulta na matriz de identidade de ordem n. Essa matriz A, naturalmente, ela precisa ser uma matriz quadrada, assim como a B será quadrada de mesma ordem para que o produto possa acontecer dos dois lados. Esta matriz, quando ela existe, ela é única e vamos simbolizá-la como A menos 1. Por exemplo, a matriz A1, dada por 1 menos 2, 2 e menos 3, vista aqui no exemplo anterior. Se você considerar a matriz menos 3, 2, menos 2 e 1 e fizer a conta, você vai perceber que essa matriz é a inversa da A. Basta você multiplicar a matriz A pela matriz dada aqui e perceber que a primeira linha vezes a primeira coluna vai dar 1, primeira linha vezes a segunda coluna dá 0, segunda linha vezes primeira coluna também dá 0, segunda linha vezes segunda coluna vai ficar 4 menos 3 também dá 1, ou seja, dá a identidade de ordem 2. Se fizermos o produto na ordem contrária, com a matriz menos 3, 2, menos 2, 1 do lado esquerdo, a gente vai perceber também que dá a identidade, ou seja, de fato essa matriz ela é a inversa. Aproveitando o exemplo anterior, a gente pode pegar essa matriz e perceber como ela resolveria o sistema anterior. Você multiplica dos dois lados da equação a matriz A menos 1, usando a associatividade do produto de matrizes, ficaria com A menos 1 vezes A, multiplicando a matriz X, igual a menos 1 vezes B. A matriz A menos 1 vezes A dá justamente a matriz identidade, vezes X, igual a menos 1 vezes B. E a identidade vezes X não altera a matriz X, vai dar a própria matriz X. Isso quer dizer o quê? Que aquela solução do sistema x, y, simplesmente a gente pega a matriz A menos 1, vista aqui, que é a matriz menos 3, 2, menos 2, 1, e multiplicamos pela matriz de termos independentes 2, 5. Este produto aqui vai resultar na matriz 2 por 1,
que seria a solução do sistema, e dá exatamente o valor do x e o valor do y procurado. Nesse caso aqui ficaríamos com menos 3 vezes 2, menos 6, mais 10, 4, e menos 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 5, 1. Ou seja, o seu x é igual a 4 e o y igual a 1. Algumas propriedades da matriz inversa. Primeiro, uma observação importante é que nem toda matriz quadrada ela possui inversa. Algumas matrizes não possuem inversa e veremos até o final deste vídeo qual condição é necessária e suficiente para que a matriz possua inversa. Matrizes que possuem inversa serão chamadas de matrizes inversíveis. Quando você tem duas matrizes de mesma ordem que são inversíveis, A e B, o produto entre elas também forma uma matriz inversível. E, na verdade, a inversa deste produto é o produto das inversas com a ordem trocada. A inversa de A vezes B é o produto B a menos 1 vezes A a menos 1. Esta condição da inversa do produto ser igual ao produto das inversas, simplesmente você obtém fazendo o produto da matriz B a menos 1, A a menos 1. Se você multiplica esta matriz pela matriz A vezes B e usa associatividade, você acaba encontrando B a menos 1 vezes A menos 1 vezes A vezes B, usando a associatividade do produto. O resultado aqui no parênteses vai dar a identidade, que é a inversa de A vezes A, vezes B mais uma vez. Usando novamente a associatividade, a gente pode operar identidade vezes B primeiro, resultando aqui em B, e B a menos 1 vezes B também vai dar identidade. Se você fizer o produto na ordem trocada, com o AB na esquerda, você também percebe que o resultado também dá identidade. Ou seja, de fato, a matriz que multiplicada pela AB dá identidade é a matriz B a menos 1 vezes A menos 1. Logo, ela é inversa do AB. De forma análoga, você pode concluir esta propriedade, que a inversa da transposta é igual à transposta da inversa, por propriedade semelhante de matrizes transpostas. Por exemplo, se você pega a matriz A transposta e multiplica pela matriz A menos 1 transposta, a gente lembra que transposta do produto é o produto das transpostas com a ordem trocada, então isso será igual a A menos 1 vezes A, tudo isso elevado a t, ou seja, a transposta deste produto, A menos 1 vezes A da identidade. Então, o resultado aqui seria a transposta da matriz identidade. Porém, a transposta da matriz identidade é a própria identidade, visto que se você troca linhas por colunas na matriz identidade, essa matriz não se altera, ela é uma matriz simétrica. Vista a importância das matrizes inversas, inicialmente, vamos começar a trabalhar na condição necessária e suficiente para que uma matriz tenha inversa e como determinar essa matriz inversa. Bom, para ilustrar o que vai aparecer aqui, o número que vai aparecer aqui no contexto de matrizes inversas, que são os chamados determinantes, considere a seguinte situação. Você tem uma matriz de 2 por 2, genérica aqui, coeficientes genéricos, A11, A12, A21, A22, e você tenta resolver o sistema para encontrar a matriz inversa de modo mais direto. Quando você fizer esse sistema para resolver a inversa, você acaba encontrando que os coeficientes da matriz inversa têm esse padrão. A22 dividido por D, menos A21 dividido por D, menos A12 dividido por D, A11 dividido por D, onde D é o número dado por esta conta, que envolve a matriz A, que é justamente o produto ali da diagonal, A11, A22, menos o produto dos outros dois elementos, A21 e A22. Quando você parte para uma matriz 3 por 3, genérica também, coeficientes aqui genéricos, e tenta fazer a mesma coisa, se por acaso a inversa existir, você vai perceber que os elementos da inversa todos estão divididos por um fator comum
dado por essa expressão aqui, com 6 parcelas. Cada uma das parcelas aparece um produto entre 3 elementos da matriz A. Esses 3 elementos, cada um deles pertence a uma das linhas e uma das colunas. Ou seja, nesses fatores aqui não aparecem elementos que estejam, 2 elementos ou mais que estejam na mesma linha ou na mesma coluna. Perceba também que existe uma alternância de sinal dada aqui, aqui e aqui. Então, 3 parcelas aparecem negativas, 3 parcelas aparecem positivas. Quando você parte agora para uma matriz maior, 4 por 4, e você trabalha aí com toda a sua paciência e faz o sistema linear equivalente para encontrar a matriz inversa, você percebe que este padrão se repete. A inversa vai conter no denominador de cada elemento um mesmo fator comum, sendo que esse fator comum se parece muito com este D, porém ele terá 24 parcelas, que é igual ao 4 fatorial, né? 24 parcelas, mas o padrão se repete. Cada uma daquelas parcelas aparece ou positiva ou negativa, sendo 12 positivas, 12 negativas, e os fatores aparecem o produto entre elementos da matriz, sendo que exatamente um elemento da primeira linha aparece, um elemento da segunda linha, um elemento da terceira linha, um elemento da quarta linha, e também um elemento da primeira coluna, um elemento da segunda coluna, um elemento da terceira coluna, um elemento da quarta coluna, e as 24 parcelas correspondem às 24 possibilidades de arranjo entre estes números J1, J2, J3, J4, variando entre as possíveis ordens do 1, 2, 3 e 4, que seria os números das colunas. Este padrão ele gera esta definição formal de determinantes, e para entender e falarmos dessa definição formal, antes de tudo precisamos falar de permutações. Bom, o que é uma permutação? Permutação pode ser vista de várias maneiras e em várias situações. Para o nosso caso, queremos falar apenas de determinantes, vamos falar apenas de permutação entre os números 1, 2, 3 até n. N aqui seria a ordem da matriz que está trabalhando. Do ponto de vista intuitivo, que será utilizado pela gente, uma permutação simplesmente você dispõe os números em uma determinada ordem. Muda a ordem dos números. 2, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3 são exemplos de permutações. A própria permutação 1, 2, 3, 4, ou seja, mantendo a ordem original, também é uma permutação especial chamada de permutação identidade. Ela vai ser importante no nosso contexto aqui no seguinte sentido. Quando você pega uma permutação qualquer, vamos dizer a permutação 2, 4, 1, 3, para 4 elementos. A gente pode fazer uma operação de troca de posições entre esses números, 2 a 2, e após uma sucessiva trocas de números, pares de números de posição, a gente pode transformar esta permutação de volta na permutação identidade. O número de trocas que a gente faz para chegar até a identidade, estamos interessados em saber exatamente qual é a paridade dele, ou seja, se foram realizadas um número par de trocas ou ímpar. Se foram realizadas um número par de trocas para chegar na identidade, você diz que a permutação ela é uma permutação par, e você atribui a ela o sinal mais 1. Se o número de trocas necessária for ímpar, você diz que a permutação é a permutação ímpar e atribui a ela o sinal menos 1. Por exemplo, essa permutação 2, 4, 1, 3 que está aí, para a gente transformar ela na permutação identidade, que seria a 1, 2, 3, 4, a gente poderia fazer, digamos, para colocar o número 1 no lugar que original dele, precisa trocar ele com o número 2 que aparece aqui. Então, uma primeira troca seria essa.
ficaria 1, 4, 2, 3. Aí você já tem o número 1 no lugar correto. Para colocar o número 2 no lugar correto, você troca ele pelo número 4. Então fica 1, 2, 4, 3. Outra operação. Para trocar agora o 4 e o 3 para obter a permutação identidade 1, 2, 3, 4. Então nessa permutação original aqui nós realizamos 1, 2, 3 trocas de posição para obter a identidade. Isso significa dizer que essa permutação ela é ímpar, que for um número ímpar, e que o seu sinal é menos 1. Então, a definição formal usando permutações do determinante de uma matriz A n por n é dado por esta soma, onde você vai ter exatamente n fatorial parcelas. Cada parcela aparece o produto entre elementos de cada linha e cada coluna, linhas diferentes e colunas diferentes da matriz, fazendo variar nesse J1, J2, Jn todas as possíveis permutações do 1, 2, n, significa dizer as possíveis escolhas diferentes de ordenamento das colunas, e um fator para garantir aquela alternância de sinal dado por este J, sendo que esse J aqui está simbolizando o sinal da permutação. Bom, essa definição formal de determinante, ela será usada apenas para estabelecermos algumas propriedades e algumas maneiras alternativas de calcular o próprio determinante. Ou seja, nós não usaremos a definição formal usando permutação para calcular determinante na prática. Então vamos começar falando aqui de algumas propriedades. Primeiro, como nas parcelas do determinante aparecem produtos com todas as linhas aparecem pelo menos um elemento, exatamente um elemento, e todas as colunas aparecem exatamente um elemento, quando você considera uma matriz que tenha ou uma linha ou coluna com elementos todos iguais a zero, o determinante vai dar zero. Isso simplesmente porque em cada parcela aqui você vai ter um número zero, multiplicando entre os demais. O determinante da matriz A dá o mesmo número do que a transposta de A. Isso simplesmente porque o fato de que a transposta apenas alterna o que é linha e coluna, e este produto aparece aqui contemplando todas as linhas e colunas uma única vez em cada parcela. Quando você troca a linha por coluna, apenas vai ter um reordenamento das parcelas nesta soma, mas os produtos em cada parcela não serão alterados. Propriedade 3. Se multiplicarmos uma linha ou uma coluna de uma matriz por um número, o determinante da matriz nova fica multiplicada por aquele número. Também segue do fato de que cada parcela aqui aparece nesses fatores exatamente um elemento da linha e um elemento de cada coluna. Então, se você pega uma linha ou uma coluna e multiplica tudo por 2, por exemplo, vai aparecer em cada parcela aqui um fator 2 a mais. Quando você somar tudo, esse número 2 vai multiplicar a soma toda anterior, ou seja, o determinante fica duplicado, por exemplo. Se trocarmos duas linhas ou colunas de posição, o determinante troca de sinal. Isso segue do fato que uma permutação de linhas ou colunas vai alternar o sinal das permutações e, consequentemente, o sinal total do determinante também será alterado. Uma dica aí é perceber isso em matrizes menores, para que fique mais claro esta alternância de sinal. Por exemplo, pega uma matriz 3x3 genérica e tenta replicar este resultado. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Essa é uma propriedade bastante forte e será utilizada também mais para frente, especialmente no caso das inversas. As propriedades mais operatórias.
vem aqui na sequência. Se você pega a sua matriz e quebra uma linha em uma soma de elementos, o determinante daquela matriz pode ser calculado separando em duas matrizes, onde naquela linha você está colocando os elementos de uma das parcelas e na outra matriz a outra parcela. Isso quer dizer que você pode quebrar, pode dividir o seu trabalho separando em matrizes diferentes. Porém, essa propriedade, na verdade, ela tem uma utilidade maior na propriedade prática que vem a seguir, que é o determinante ele não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Ou seja, é exatamente aquela mesma propriedade de escalonamento, onde você troca uma linha ou uma equação de um sistema pela soma dele com o múltiplo de outra. O determinante, quando você faz isso em uma matriz, ele não se altera simplesmente por causa dessa propriedade anterior, junto com o fato de que matrizes que possuam linhas ou colunas múltiplas uma das outras, ou iguais ou múltiplas, elas sempre terão determinantes iguais a zero. Então, quando você junta esses dois fatos, você cai nessa propriedade, que é uma propriedade prática, onde você pode simplificar um pouco a sua matriz para encontrar o determinante. O fator delta e j simplesmente é o número dado por menos 1 elevado a i mais j. O i e o j aqui são os números das linhas e das colunas. E você multiplica esse número, que neste caso seria 1 ou menos 1, depende da paridade ali da soma i mais j, multiplica pelo determinante dessa matriz, a e j. Que matriz é essa? Essa matriz simplesmente é você pegar na matriz original e retirar, ignorar a linha i e a coluna j, ficando então uma matriz com ordem 1 a menos. O que o determinante de Laplace afirma é que o determinante da matriz pode ser calculada em função destes cofatores, multiplicando o elemento da matriz pelo cofator respectivo e depois somando tudo. Neste nosso exemplo, nesta equação, nós estamos aqui pegando o AI1, AI2, AIN, ou seja, estamos pegando os elementos da iésima linha e fazendo esta soma. Porém, o determinante por Laplace pode ser desenvolvido também em função de uma coluna. Vamos ver isso um pouco na prática, em duas situações. Primeiro, a propriedade anterior é simplesmente isso. Se você tem uma matriz, por exemplo, digamos, menos 2, 1, 3, 4, 0, menos 1. 4, 1, 2. A propriedade que diz que o determinante não se altera quando você soma uma linha por um múltiplo de outra, ela pode ser usada, por exemplo, para você conseguir anular mais elementos da matriz e de modo a ter uma matriz mais fácil de ser trabalhada do ponto de vista do cálculo do seu determinante. Então, por exemplo, aqui nós poderíamos pegar a segunda linha e somá-la com duas vezes a primeira linha, de modo que aquele menos 2 multiplicado por 2 daria menos 4, somado com esse 4 daria 0. Esse procedimento poderia ser feito também na linha 3, já que tem ali um menos 4. Então, linha 3 mais duas vezes a linha 1, de modo que essa matriz viraria menos 2, 1, 3. E aqui, 2 vezes menos 2 mais 4 dá 0. 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E na linha 3, 0. 2 vezes 1 mais 1 dá 3. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. O determinante dessa matriz que está aqui é exatamente igual ao determinante dessa outra matriz. Você pode tentar seguir
uma espécie de escalonamento de maneira conveniente e transformar esta matriz ainda em uma matriz com mais zeros, especialmente anulando esse termo que está aqui, para que você tenha uma matriz triangular e, consequentemente, seu determinante fique mais fácil de ser obtido. Então, esta é uma forma prática de uso da propriedade que está lá em cima. Usando a Laplace nessa nossa segunda matriz, que já está no formato mais simples, podemos escrever a seguinte conta. O determinante dessa matriz A, por exemplo, poderia ser obtido se você escolhendo qualquer linha ou qualquer coluna para desenvolver. Por conveniência, usar Laplace é sempre melhor quando você escolhe a linha ou a coluna que contenha mais zeros, para você ter mais termos aqui nulos nessa soma. Em particular, a primeira coluna seria a coluna ideal aqui para a gente. Então, usar Laplace nesta primeira coluna significa a conta final seria menos 2, que é o elemento que está na linha 1, coluna 1, vezes o cofator da linha 1, coluna 1, mais 0 vezes o cofator da linha 2, coluna 1, mais 0 vezes o cofator da linha 3, coluna 1. Esses dois cofatores que aparecem aqui, Δ21 e Δ31, na prática você não precisa calculá-lo porque eles vão multiplicar por zero. E aí aparece a conveniência de você usar a coluna com mais zeros que tiver na sua matriz. Precisamos então apenas calcular o Δ11, que aparece aqui. Quem seria esse Δ11? Δ11 é simplesmente a conta menos 1 elevado a 1 mais 1, já que é linha 1, coluna 1. E multiplicamos aqui pelo determinante da matriz, retirando da matriz original a primeira linha dela e a primeira coluna. E você olhar apenas para a matriz de 2 por 2 que sobra, que seria a matriz 2, 5, 3, 8. Como esse determinante é um tema de 2 por 2, é fácil de você calcular. Então esse procedimento vai lhe ajudar, né, muito mais rápido para você encontrar o determinante do que você usar ou a definição ou qualquer outra regra diferente. Bom, no caminho para falarmos de matrizes inversas e suas relações com determinantes, vamos falar da matriz adjunta. Falamos anteriormente sobre a matriz dos cofatores da matriz A. Se simplesmente você pega cada cofator e monta uma matriz com aqueles números, você chama essa matriz de matriz dos cofatores. Se você pega essa matriz dos cofatores e calcula a sua transposta, para trocar em linha por coluna, esta matriz nova, a transposta da matriz dos cofatores, é chamada de matriz adjunta da matriz A. Por exemplo, se você vamos pegar uma matriz menor, digamos que a matriz A seja a matriz 2, 3, menos 1, 0. É uma matriz 2 por 2, então ela tem 4 cofatores. O Δ11, por exemplo, seria menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz tirando a linha 1, coluna 1. Esta matriz tirando a linha 1, coluna 1, é uma matriz que tem só o número 0. Logo, o seu determinante é o próprio número, que é o 0. Vamos colocar aqui apenas para ilustrar, que vai dar 0. O cofator da linha 1, coluna 2, seria menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante, tirando agora a linha 1, coluna 2. Isso vai dar o determinante da matriz, onde o número é apenas o menos 1. Esse determinante será o próprio menos 1. Na linha 2, coluna 1, o cofator fica menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da matriz
tirando a linha 2, coluna 1, que é apenas a matriz formada pelo 3. E por último, o cofator 2, 2 fica menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante formado apenas pela matriz formada apenas pelo número 2, que é tirando a linha 2, coluna 2. Então, este cofator 1 vai dar 0, este cofator 1, 2 vai ficar menos 1, que vem do determinante da matriz, multiplicando menos 1 que vem dessa conta, que é menos 1 elevado a 3. Então, isso vai dar 1. Próximo cofator fica 3 da matriz, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, então fica no final menos 3. E o outro, menos 1 elevado a 4 dá 1, vezes o determinante da matriz, que é 2, também dá 2. Logo, nesse nosso exemplo, a matriz A barra, seria a matriz dos cofatores, seria a matriz 0 na posição 1, 1 na posição 1, 2, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, menos 3, e linha 2, coluna 2, e é o 2. Consequentemente, a matriz adjunta da matriz A, para esse exemplo, é simplesmente a matriz transposta dessa anterior. Então, a linha 0, 1 vira a coluna 0, 1. A linha que está menos 3, 2 vira a coluna, a segunda coluna seria menos 3 e 2. Bom, então chegamos aí no principal teorema desta parte envolvendo adjuntas, determinantes e matrizes inversas, que é o seguinte teorema. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, então o produto de A por sua adjunta vai ser igual ao determinante de A vezes a matriz de identidade com aquela mesma ordem, identidade de ordem n. Este teorema, do ponto de vista geral, ele pode dar um pouquinho de trabalho apenas na parte da escrita, mas ele tem uma intuição e uma relação especialmente com a parte do desenvolvimento de Laplace e a própria definição de matriz adjunta. Vamos ilustrar a demonstração em um caso pequeno, para que a conta não fique tão grande, mas que a gente tenha uma noção. Este caso seria uma matriz 2 por 2, A, dada por A1, 2, A1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. A adjunta de A, nesse caso, seria o cofator 1, na linha 1, coluna 1, o cofator 2, 1, na linha 1, coluna 2, cofator 1, 2, na linha 2, coluna 1, e o cofator 2, 2, na linha 2, coluna 2. Está pegando aí a transposta da matriz dos cofatores. O determinante de A, por sua vez, a gente sabe que é o número A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Então, realizando então o produto da A pela adjunta dela, ficaríamos na linha 1, coluna 1, primeira linha, a linha 1 da matriz A vezes a primeira coluna da adjunta, ficaria A11 vezes delta 11 mais A12 vezes delta 12. Na linha 2, coluna 1, então vamos pegar A21 vezes delta 11 mais A22 vezes delta 12. Na linha 1, coluna 2, primeira linha da matriz A vezes a segunda coluna da adjunta, A11 vezes delta 21
mais A12 vezes o delta 22. Por último, segunda linha, segunda coluna, ficaria A21 delta 21 mais A22 delta 22. Bom, o que aparece aqui na diagonal da matriz, percebam que é justamente a mesma fórmula do desenvolvimento de Laplace, escolhendo na primeira linha, primeira coluna, a linha 1 da matriz, né? É A11 vezes o delta 11 mais A12 vezes o delta 12. Então, estamos desenvolvendo o Laplace pela primeira linha. E na linha 2, coluna 2, no outro elemento, é o mesmo desenvolvimento de Laplace, só que estamos usando a segunda linha da matriz. De um jeito ou de outro, o resultado dá o mesmo, que seria determinante de A, tanto aqui na linha 1, coluna 1, como na linha 2, coluna 2. Os elementos que vão aparecer aqui na linha 1, coluna 2 e na linha 2, coluna 1, é só a gente fazer a conta e perceber o seguinte. Por exemplo, na linha 2, coluna 1, quando você fizer a conta, esta parte aqui ficaria com A21 vezes. Quem é o delta 11? Delta 11, você vai tirar a linha 1 e a coluna 1. Vai sobrar apenas o elemento, né, a matriz com um elemento só, que é o A22. Este elemento você vai multiplicar aqui, sem alterar o sinal, porque o delta 11, 1 mais 1 é 2, 2 é par, então o menos 1 elevado ao número par vai dar mais 1. Na outra parcela, você vai juntar isso daqui com o próprio A22 que tem aqui e o delta 12. Delta 12, você tira a linha 1, coluna 2, sobra o A21. O A21. Porém, como o delta aqui é 12, 1 mais 2 é 3, 3 é ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar dá menos 1, então você vai trocar de sinal, então vai ficar menos A21. Logo, quando a gente olha aqui para essa continha da linha 2, coluna 1, você vai ter 0, porque vão aparecer aí números opostos. A mesma conta pode ser feita na linha 1, coluna 2, e você obtém o mesmo resultado, 0. Então, a matriz que aparece aqui é uma matriz diagonal, onde na diagonal o número que aparece em todos os elementos é determinante de A. Isso, se você organizar de forma diferente, seria justamente o determinante de A multiplicando a matriz de identidade de ordem 2. Bom, visto esse teorema aqui envolvendo a adjunta e o determinante, vamos fazer a seguinte análise pensando na inversa. Se você tem uma matriz inversível A, então, por definição, existe essa inversa, e essa inversa tem a propriedade que multiplicada pela A dá a matriz de identidade. Se você pega aquela equação e calcula o determinante dos dois lados, então ficaria determinante desse produto aqui igual a determinante da identidade, você obtém o seguinte. Primeiro, determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, você pode separar aqui como determinante de A vezes determinante de A menos 1 do lado esquerdo. E do lado direito você tem determinante da identidade, que é, independente da ordem, o determinante da matriz de identidade sempre dá 1. Isso quer dizer o quê? Se a matriz A for inversível, o produto do seu determinante pelo determinante de sua inversa dá 1. Daqui você tira duas conclusões. Se A for inversível, quer dizer então que o determinante de A não pode ser 0. Porque se ele fosse 0, não teria como ele multiplicar outro número e dar 1. Além disso, como o determinante de A está ali multiplicando o da inversa, está dando 1, quer dizer então que o determinante da matriz inversa é 1 dividido pelo determinante de A. Ou seja, o determinante da inversa é o inverso, né? O recíproco ali do número determinante de A. Primeira conclusão. Segunda conclusão, a partir daquele teorema envolvendo a adjunta.
Uma matriz quadrada A ela vai ser inversível se e somente se seu determinante for diferente de zero. Quando isso acontecer, então a matriz inversa de A será dada justamente por 1 dividido pelo determinante, este número multiplicando a adjunta de A. Então, como vimos anteriormente, se por acaso ela for inversível, obrigatoriamente o determinante é diferente de zero. Porém, com a ajuda desse teorema anterior, você garante que a condição determinante de ser diferente de zero, além de ser uma condição necessária para ser inversível, ela também é suficiente. É suficiente que o determinante seja diferente de zero para que a matriz tenha inversa. E além disso, esse teorema anterior aqui, ele nos dá também uma fórmula para a matriz inversa, porque você encontra justamente uma matriz que multiplicada por A dá identidade. Então, esse resultado aqui é consequência deste teorema. Se você isola o determinante multiplicando por 1 sobre o determinante dos dois lados para isolar a identidade, você vai encontrar que a matriz A multiplicando a matriz 1 sobre determinante de A vezes a adjunta de A, isso vai dar a matriz identidade. Isso quer dizer então que esta matriz aqui, ela seria a inversa, com uma pequena observação que faremos posteriormente, que é garantir que o produto pela esquerda também dá identidade. Mas isso é uma consequência, um fato geral, de que uma matriz quadrada, se ela tem uma inversa à direita, ela também tem uma inversa à esquerda. Ou se ela tem uma inversa à esquerda, também tem uma inversa à direita. Então, nossa matriz inversa, acabamos de encontrar aqui uma primeira fórmula, uma primeira maneira de determinar a inversa sem ter que resolver o sistema completo. Ainda com a ideia da inversa, a partir daquele teorema da adjunta, podemos falar da chamada regra de Cramer para resolver sistemas lineares quadrados, sistemas lineares com o mesmo número de linhas e de colunas. Para ilustrar, vamos considerar um sistema 3x3 genérico com coeficientes A11, A21, A31, etc. e incógnitas x1, x2, x3. Do lado direito temos os termos independentes, que seriam esses B1, B2, B3. Como fizemos lá no começo da aula, podemos reescrever esse sistema na forma matricial, separando aqui a matriz A dos coeficientes, a matriz X das incógnitas e a matriz B dos termos independentes, reescrevendo esse sistema na forma matricial A vezes X igual a B. Assim como fizemos lá no começo, o sistema A vezes X igual a B, se a matriz A tiver inversa, você pode multiplicar pela inversa dos dois lados e encontrar que o x, que é a matriz de incógnitas, é dada pela inversa de A vezes a matriz B. Mas, graças a esse teorema anterior, sabemos que a matriz inversa de A tem a fórmula 1 sobre determinante de A vezes a adjunta. Então, você substitui aqui, no lugar da inversa de A, e multiplica isso por B para encontrar a matriz X. Bom, a matriz adjunta de A, que novamente repetindo é a transposta da matriz dos cofatores, você descreve todos os elementos dela assim, né? Seria o delta 1, 1, aqui, delta 1, 2, delta 1, 3, etc. Sempre lembrando que, como ela é a transposta dos cofatores, então, por exemplo, o delta 1, 2, ele aparece na posição 2, 1. O delta 2, 1 aparece na posição 1, 2 e assim por diante. Delta 2, 3 aparece na posição 3, 2, linha 3, coluna 2 e assim por diante. Bom, desenvolvendo essa conta aqui, isolando o determinante deste lado, você vai ter delta na primeira linha vezes a coluna B1, B2, B3, você vai encontrar B1
vezes delta 1 mais B2 vezes o delta 2 mais B3 vezes o delta 3 Na linha de baixo, B1 vezes delta 2 mais B2 vezes delta 2 mais B3 vezes o delta 3 Na terceira linha, B1 vezes delta 3 mais B2 vezes delta 3 mais B3 vezes delta 3. Então, comparando aqui o primeiro elemento que aparece do lado esquerdo, que é o x1, com o primeiro elemento que aparece agora no lado direito, vamos encontrar isso aqui. X1 é igual a 1 sobre determinante de A vezes esta soma. B1 vezes delta 1, B2 delta 2, B3 delta 3. Bom, esta conta que aparece aqui em verde, simplesmente, se você usar o desenvolvimento de Laplace, é o determinante desta matriz B1, B2, B3 na primeira coluna e o resto a mesma matriz que a matriz de coeficientes A, com os mesmos elementos aqui, ou seja, o A12, A13, A22, A23, A32, A33. Isso porque, se você usar Laplace para desenvolver o determinante dessa matriz aqui de baixo, usando como referência a primeira coluna, então você vai multiplicar o B1 justamente pelo número delta 1, que para essa matriz e para a matriz original de coeficientes, essa matriz A, o delta 1, o delta 2 e o delta 3 são os mesmos, porque a única diferença é a primeira coluna, mas nesses cofatores você elimina a primeira coluna. Então, os deltas são os mesmos, consequentemente, esta matriz que aparece aqui é simplesmente o determinante desta matriz aqui de baixo. O que é que isso quer dizer, então? Que no sistema 3×3, que tem a solução única, essa solução única pode ser encontrada variável por variável, fazendo a conta do determinante dessa matriz aqui, vou chamar essa matriz de B1, dividido pelo determinante da matriz original A, que aparece aqui nesse fator. Essa matriz B1, que matriz seria essa? Seria a matriz dos coeficientes, trocando a primeira coluna pelos termos independentes, B1, B2, B3. Para você encontrar o x2, comparando aqui com a segunda equação que aparece aqui do lado direito, você encontraria o determinante pela mesma razão de uma matriz, que eu vou chamar de B2, onde essa matriz B2 é a mesma matriz dos coeficientes, só que você vai ignorar a segunda coluna e colocar aqui no lugar os números B1, B2, B3. Consequentemente, os cofatores 1, 2, 2, 2 e 3, 2 serão os mesmos para as duas matrizes. E assim por diante, o seu x3 será dado pelo determinante da matriz, que eu vou chamar de B3, dividido pelo determinante da matriz A, onde B3 se troca a terceira coluna da matriz dos coeficientes pela matriz formada por B1, B2 e B3. Então essa é a chamada regra de Cramer para você calcular a solução do sistema. Só pode ser aplicada, obviamente, em sistemas quadrados, com o número de equações e de incógnitas deve ser o mesmo. E esse procedimento só vai funcionar naturalmente quando o sistema tiver uma única solução. Isso vai implicar, por exemplo, que o determinante da matriz A vai dar diferente de zero
de modo que estas contas que aparecem aqui todas podem ser realizadas sem nenhum problema.